E aí pessoal? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, e trazendo para vocês a continuação da parte 2, do capítulo 2. Então já deixe o like aí para fortalecer, é nóis! Dito isso, vamos para o vídeo. A história continua, na cena em que Ainz lançou o feitiço silencioso Fly, e começou a pensar, enquanto recuava para a retaguarda, mantendo uma distância fixa dos seus perseguidores. Albedo tinha dito que levaria 2 anos de preparações, antes de destruir o reino, Restize. Ainz se perguntou se deveria coletar informações até lá. Expandir a nação de alguém significava expandir a área que irá entrar em contato com o lado de fora. Ele deveria jogar essas perguntas para Albedo e Demiurgos, e pegar suas opiniões. Ilusões pareciam surpreendentemente poderosas, e seria muito ruim se eles não tomassem cuidados com elas. Parece que você pode fazer muita coisa com ela, se você for esperto. Se ele encontrasse um ilusionista habilidoso, ele provavelmente deveria tratá-lo bem e recrutá-lo. Um nome apareceu em sua mente, Fruder. Ainz gritou surpreso em sua mente, pois o Evil Lord tinha ultrapassado a velocidade do voo de Ainz, correndo. Infelizmente, voar não era tão rápido. Depois de receber o punho do Evil Lord, que parecia uma marreta, Ainz sentiu dor, apesar de imediatamente ser suprimida. Embora tenha sentido a mesma dor, durante a luta com Chautiar, ele uma vez foi contra, agradecer por esse seu corpo que podia suprimir até a dor. Foi graças a isso que Ainz podia lutar. Depois disso, o Evil Lord perseguiu Ainz, que foi lançado pelo ar, e diminuiu a distância entre ele. Para Ainz, era a pior coisa possível que eles podiam ter feito. Ainz pensou que Yuru circulou. Eles estavam usando um ataque de pinça, com 2 pessoas que conseguem dar dano por concussão, que era sua fraqueza. Enquanto isso, Lupus Regina estava mantendo sua distância e lançando feitiços. Isso era um buff. Ainz chegou, esse era o melhor jeito de lidar com Magic Casters. Ele se perguntou se era por causa da IA de combate do Evil Lord. Ou era porque os movimentos eram escolhidos da mente de seu invocador, Demiurgos. Bem, não importava. Se eles não deixassem ele manter sua distância, então, ele iria fazer seu próprio espaço. Ainz ativou Greater Teleportation. Seu campo de visão imediatamente se abriu, e a cidade se espalhou abaixo dele. Sob circunstâncias normais, ele não seria capaz de teleportar para um destino desconhecido, mas estaria tudo bem, desde que estivesse dentro do campo de visão. Tendo teleportado 1 quilômetro acima do chão, sem hesitar de qualquer maneira, Ainz lançou um feitiço. Body of Fulgent Beryl, corpo do berilo brilhante. Esse feitiço era excepcionalmente efetivo, porque tanto Yuri quanto o Evil Lord davam danos de concussão. Enquanto ele murmurava, claro, isso não é tudo, Ainz olhou para o chão. Se Bukubuku Shagama-san, ou Variable Talisman-san estivessem aqui, a linha de trás não estaria sendo espancada. Quando jogavam em party, manejadores de agro, Hat, habilidosos como tanques, não fariam o erro de permitir que os Magic Casters da linha de trás fossem atacados. Durante o tempo que eles tinham parado de jogar, quando ele foi sozinho ganhar dinheiro para pagar os custos de manutenção de Nazarick, ele tinha usado NPC mercenários para permiti-lo agir com impunidade. A única vez que ele verdadeiramente lutou sozinho foi a batalha contra Chautiar. Talvez essa seja a razão dele não parar de reclamar. Fazia um tempo, então, ele não tinha ideia onde o Evil Lord estava, mas tinha uma ideia aproximada de onde a praça estaria. Enquanto bombardear a localização com feitiços de ataque era uma tática válida, seria sem sentido. Podia-se dizer que o objetivo dessa vez era vencer, em uma luta de poder total com a oposição. Ainz ativou o Hidden Magic, Delay Teleportation, ampliar magia, atrasar teletransporte. Pensando nisso, ele costumava ficar irritado com o péssimo manuseio do agro, Hat, por NPC mercenários. Essa era provavelmente a maneira dos desenvolvedores dizerem, por favor, se agrupe com outros players, ou algo assim. Ele então confirmou que algo grande iria teleportar sobre ele, na área do feitiço, Delay Teleportation. Graças ao efeito de Delay Teleportation, ele podia se preparar antes dele aparecer no mundo real. Em outras palavras, significava que esses 2 inimigos fracos, que perderam seu escudo, estavam completamente expostos diante dele. Em ordem para enfraquecer a força de luta inimiga, ele deveria derrotar as 2 mais fracas primeiro. Ainz deixou a gravidade reivindicá-lo, então, acelerou ainda mais com Fly. A velocidade adicionada da queda livre significava que ele estava se movendo bem rápido. O ar atingia a face de Ainz, e fluía através dele. Ao mesmo tempo, Ainz abriu os olhos e observou a praça. Ainz murmurou que, embora ele pensasse que se esconder em uma casa seria uma melhor
Ainz murmurou em voz baixa, e então selecionou Lupus Regina, que estava orgulhosamente de pé no meio da praça, como seu alvo. Yuri estava a uma longa distância. Enquanto ela podia vê-lo, ela não parecia estar preparada para interceptá-lo. Deixar o realer sozinho era bem frustrante, mas Yuri fez a decisão certa, considerando que ela estava cautelosa com feitiços, com efeito e área. Ainz parou lentamente no chão. Na verdade, Ainz não teria se machucado, mesmo se tivesse caído direto no chão, e lançou seu feitiço. Ainz escolheu um dos feitiços mais destrutivos de 10ª aba em seu arsenal. Ao mesmo tempo, ele usou uma habilidade especial para maximizar o feitiço. Embora ele pudesse ter triplicado o feitiço, ou algo similar para causar muito dano, seria muito perigoso, embora não soubesse quanto dano os doppelgangers haviam sofrido. Ele tinha que evitar a possibilidade perigosa de acabar os matando por acidente. Ainz ativou Maximize Magic. Assim que levantou sua mão, ela foi atingida e danificada, e o feitiço falhou. A mana gasta no lançamento do feitiço foi desperdiçada. Ainz pensou, o que, interferindo um feitiço, com ataque à distância. Ele se perguntou se era algum tipo de habilidade especial, talvez em razão dele ser um morto-vivo, ou porque ele era um jogador veterano, mas sua confusão só durou por um momento. Ainz imediatamente analisou o ataque que tinha recebido. Nem o Evil Lord, Yuri ou Lupus Regina possuíam habilidades como essa. Talvez fosse quem possuía o item classe mundial, que fez lavagem cerebral em saltear. Em pensar que os Hanzos não o perceberam. E era um usuário de ataques à distância. Se fosse ela poderia usar uma habilidade especial para interferir com um feitiço. Ele caiu nessa. Ainz gritou, assim que encontrou a resposta. Apesar de Yuri se aproximar e desferir um soco, Ainz já tinha aumentado sua defesa com um feitiço, então, ele não precisava ser tão cauteloso com ela. Afinal, havia algo mais importante que isso. Tudo era uma armadilha desde o começo. Não, Yuri, ele entendeu. Aqui, estava se referindo à praça. Foi por isso que o Hanzo disse que as Pleiades estavam presentes. Ainz chegou, ele estava se perguntando por que elas disseram todas nós, sendo que só haviam duas delas. Todos os pontos de informações fizeram uma linda linha. Shizu estava atacando agora. Não eram apenas Yuri e Lupus Regina que estavam presentes. Shizu também estava no campo de batalha. Com todas as probabilidades, Solution e Entoma estavam aqui também. Todas as Doppel Pleiades estavam presentes nessa cidade. Não, ele precisava se acalmar. Doppel Shizu foi apenas sortuda. Foi fácil o suficiente para ele resistir isso, por causa da diferença de level entre eles. Ela não será tão sortuda. Bem, ele não terá azar na próxima vez. O Evil Lord ativou Greater Word of Curse, maior palavra da maldição. O Evil Lord finalmente o alcançou, e lançou um feitiço, mas Ainz resistiu sem quaisquer problemas. Era apenas perigoso em combate próximo, então, tudo o que tinha que fazer era manter sua distância. Ainz ignorou o Evil Lord sobre ele, e ignorou Yuri, que tinham apenas dado dano mínimo, desde o começo. Ele investiu em linha reta até Lupus Regina. Nesse momento, incontáveis bullet bugs, insetos bala, voaram pelo lado. Não haviam dúvidas que era Entoma. Ele nem ao menos precisou usar sua High Tier Physical Immunity, imunidade física de alto nível, para parar isso. Isso era porque ataques à distância não mágicos não podiam ferir Ainz. Talvez se fosse uma arma carregadas pelas Pleiades, a imunidade de Ainz seria derrotada, graças à quantidade de dados nelas. Os melhores exemplos eram os ataques de Shizu e Yuri de agora. Porém, certas habilidades eram calculadas, baseadas no level do usuário. Entoma era um exemplo primário, já que ela possuía muitos desses ataques baseados no level do usuário. O level de Entoma era apenas próximo ao 50, então seus ataques nem incomodavam Ainz. Além disso, se todo o dano do ataque fosse nulificado, nenhum dos efeitos consequentes seriam aplicados. Portanto, ele podia ignorá-los. Ainz nem ao menos olhou para Entoma, enquanto se movia para finalizar a reler. Mas de repente, Solution irrompeu de seu ponto de emboscada, na frente de Lupus Regina. Seria um gesto fútil, se ela estivesse enfrentando um ataque de efeito de área, mas esse era o único jeito de proteger a reler. Porém, Solution cometeu um erro fatal. Ainz era um Magic Caster, e não precisava se aproximar para atacar. Tudo o que ele precisava fazer era lançar feitiços de ataque à distância. Ele tinha que pensar sobre por que ela iria sair para a frente de Lupus Regina. Ainz tinha apenas um objetivo. Ele queria expor o inimigo, e revelar qualquer carta que tivessem nas mangas. Ainz se perguntou se Narberal não estava por perto. Ele não entendia. Ela não estava entre as empregadas demônio que tinham atacado a capital real.
Entretanto, não se podia descartá-la se todas as Pleiades estavam presentes. Era possível que elas estavam salvando seu as na manga para o último momento. Ainda assim, já que ele sabia que tipo de mão a oposição tinha, não havia razão para continuar lutando no meio do inimigo. Ele ativou Greater Teleportation. Shizu não interrompeu seu feitiço, e ele conseguiu teleportar sob um teto dentro da linha de sua visão. Ele precisava lembrar do que Ori e as outras podiam fazer. Ain se perguntou quem ele deveria matar primeiro. Lupus Regina, a reler. Enquanto ele precisava ser muito cuidadoso com Shizu, ele não tinha ideia de onde ela está. Então, ele vai deixar as outras virem primeiro. O Evil Lord vai tomar a maior parte do tempo, então, ele irá deixá-lo por último. Fim. Obrigado por sua visualização e nos vemos no próximo vídeo.